Na lista de hoje eu separei 5 carros japoneses muito confiáveis e tradicionais, mas que dessa vez possuem um bom custo-benefício e conseguem custar até menos que os concorrentes, algo que é bem difícil de acontecer entre os japoneses. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo. Dessa forma, você vai me ajudar a chegar mais rápido nos 60 mil inscritos. Então, bora para o vídeo. Para abrir a lista de hoje, eu separei o Mitsubishi ASX, que é um baita crossover no mercado de usados, e tem um preço mais chamativo que dos concorrentes, como o do Sportage, por exemplo, que o preço está lá nas alturas. Basicamente, o ASX é um Lancer mais alto, então muitas das características como mecânica, acabamento e equipamentos são bem parecidos em ambos os carros. A maior diferença que você vai encontrar, além da altura em relação ao solo que o ASX sai na frente, é o entre-eixos, que é um pouco maior, cerca de 4 centímetros. Mas esse entre-eixos maior fez ele ter um porta-malas bem menor, cerca de 15 litros a menos em relação ao Lancer. Por isso, se você quer um porta-malas maior, o Lancer é uma opção um pouco melhor nesse quesito. O ASX foi lançado em duas versões. A primeira versão tinha tração FWD ou AWD e podia ser equipado com câmbio manual ou CVT. E os modelos com câmbio manual são até fáceis de achar, e para quem não precisa ou não quer um carro com câmbio automático, fique de olho nessa versão, porque ela é a mais equilibrada em relação a desempenho e consumo. A segunda versão, a de topo, é sempre com a tração 4x4 de série, sempre com câmbio CVT. Mas essa versão tinha dois opcionais, que era o teto solar panorâmico e os faróis com iluminação em xenon. Apesar de não ser o carro mais equipado da categoria, mesmo na versão de entrada, você vai levar um carro muito ok. De série ele tem o freio ABS, o duplo airbag, assistente de partida em rampas, ar-condicionado automático, piloto automático e alguns outros equipamentos. Um destaque do ASX é o design muito bonito e atual herdado do Lancer. Na mecânica, o ASX tem um motor 4B11, além do Lancer usar, o Outlander também usa, é o mesmo motor. É um motor a gasolina e tem duplo comando de válvulas variáveis. Ele gera até 160 cavalos a 6.000 RPM e 20,1 kg de torque a 4.200 RPM. Com tração 4x2, por ser um carro mais leve, ele vai ter um desempenho melhor, além de um consumo melhor também. Então, se você não vai usar a tração 4x4, vá de 4x2, que é uma opção mais interessante. Como eu falei anteriormente, a versão com tração 4x2 e câmbio manual é a mais equilibrada e mais potente. Ele faz de 0 a 100 km por hora abaixo dos 10 segundos e a sua velocidade máxima é de 190 km por hora. O ASX não é de surpreender em relação ao desempenho, assim como outros carros que usam essa mecânica, mas para o uso normal ele é apenas ok. Ele também peca no consumo, que poderia ser melhor. Na cidade ele faz uma média de 8,7 km por litro, na estrada 10,3 km por litro. O Mitsubishi ASX 2011 tem preço médio entre 55 e 68 mil reais. Ainda acho um pouco salgado, mas por se tratar de um carro japonês e um SUV ainda, ele é interessante, ou pelo menos mais interessante do que pagar isso em um Gol 2015. Um Toyota que foi muito subestimado aqui no Brasil foi o Camry. Tanto 0 km como atualmente no mercado de usados, esse carro às vezes é bem esquecido. E como eu sempre falo, se você pode gastar um pouco mais com manutenção e consumo de combustível, é um carro muito mais interessante que um Corolla e custa mais barato ou o mesmo preço. Enquanto no Corolla você leva um motor 4 cilindros, por aqui você leva um de 6, mais conforto, espaço interno e equipamentos, apesar de também não ser um destaque aqui no Camry. Lembrando que o modelo que eu vou comentar hoje é o de 6ª geração. Ele tem apenas uma versão, a XLE, que tem todos os equipamentos de série. Era o Toyota mais equipado daquela época, entregando itens bem legais como ABS, controle de estabilidade de tração, 8 airbags, ar-condicionado digital e automático de 2 zonas, piloto automático, teto solar, bancos com regulagem elétrica e muitos outros equipamentos. Nem parece ser um Toyota, já que eles normalmente são bem pelados. O espaço interno desse carro aqui é incrível, você consegue levar 5 passageiros adultos com o máximo de conforto. O porta-malas dele tem 504 litros, mais do que o suficiente. Outro destaque que temos no Camry é a mecânica dele, que proporciona uma dirigibilidade excelente, tendo um dos melhores desempenhos da categoria, ou talvez o melhor para a época.
O Camry é equipado com um belo motor 3.5 V6 Dual VVTi que gera 284 cavalos a 6.200 RPM e 35,3 kg de torque a 4.700 RPM. O seu câmbio é um automático convencional de 6 marchas, com isso ele faz 0 a 100 km por hora em apenas 7,4 segundos e atinge uma velocidade máxima de 230 km por hora. O seu consumo oficial é de 8,7 km por litro na cidade e 10,3 km por litro na estrada. Segundo vários relatos de donos, dá até para ter um consumo melhor se você focar nisso. Se um Corolla 2008 está na faixa de preço dos R$45 mil, você imaginaria que o Camry do mesmo ano custaria em média entre 55 e 60 mil reais. Mas na verdade não. O Camry também fica na faixa de preço dos 45 a no máximo 50 mil reais. Considerando tudo que esse carro oferece e o desempenho dele, não é nada mal considerando que é um carro japonês. O Nissan Altima foi um dos carros mais legais que a Nissan trouxe aqui para o Brasil. Por aqui foi o carro topo de linha da marca durante um ano. Ele chegou para brigar de frente com Fusion 2.5, Accord 2.4, Sonata 2.4 e outros sedãs médios grandes. Infelizmente não fez muito sucesso, o que provavelmente foi a razão dele ter ficado tão pouco tempo em nosso mercado. Hoje no mercado de usados, embora ele tenha ficado muito mais caro, ele ainda tem um custo-benefício altíssimo. É um carro não tão antigo, tem um design atual, bons equipamentos e uma durabilidade excelente. É um tanque de guerra. Por aqui ele chegou em uma versão ASL. Não era a versão topo de linha comercializada em outros mercados, mas por ser um sedã de categoria superior, ele chegou muito bem refinado. O espaço dele surpreende. Estamos falando de um entre-eixos de 2,77 metros, muito bem aproveitado. O porta-malas dele deve um pouco, mas também não é pequeno, tem 436 litros. Infelizmente aqui no Brasil o Altima só chegou com motor 2.5. É um bom motor, mas para quem quer um pouco mais de desempenho não vai agradar muito, porque é um carro pesado. O motor dele é um 2.5 que gera 182 cavalos a 6.000 RPM e 24,8 kg de torque a 4.000 RPM. Seu câmbio é um CVT Xtronic que simula 6 marchas. Ele faz 0 a 100 km por hora em 9,7 segundos e atinge uma velocidade máxima de 210 km por hora. O Nissan Altima 2014 tem preço médio entre 60 e 72 mil reais. Eu lembro que antes de 2020 esse carro já chegou a custar 45 mil reais. Mas para você que quer um sedã mais exclusivo e não liga muito para a potência, é um carro sensacional, que não vai te deixar na mão nunca. Ele é bem equipado e comparando com os outros carros nessa faixa de preço, ele tem um excelente custo-benefício. 60 mil reais hoje em dia você leva para casa um Corolla XEI 2014, que não oferece a metade do que esse carro oferece. Um sedã que por um bom tempo foi muito subestimado em nosso mercado é o Renault Fluence. Em partes ele é um carro francês sim, mas a mecânica dele é 100% japonesa. Pelo preconceito que muitos brasileiros ainda têm com carros franceses, carros como o Fluence ficam esquecidos no mercado de usados. Mas como muitas pessoas começaram a falar sobre o Fluence, mostrando que a mecânica dele é exatamente a mesma do Sentra, muito confiável, as pessoas começaram a comprar o Fluence no mercado de usados, o que é bem mais interessante. Você leva um carro japonês muito bem equipado, pagando muito mais barato do que pagaria em um Civic ou um Corolla e esses outros carros japoneses que são muito mais caros porque tem essa fama de inquebrável. Os primeiros modelos do Fluence já dá para encontrar abaixo dos 35 mil reais, enquanto o Corolla, na respectiva versão e ano, passa dos 55 mil reais tranquilamente. O Fluence é uma opção muito mais tentadora. E eu sempre faço esse comparativo com o Corolla porque ele é o principal sedã médio do nosso mercado. Você vai encontrar duas principais versões do Fluence, a dinâmica de entrada, mas que já entrega equipamentos que muitas das vezes não eram disponíveis nem nas versões de topo dos concorrentes, como os 6 airbags, o piloto automático, bancos em couro, ar-condicionado digital e automático de 2 zonas, a chave presencial, rádio com Bluetooth, o teto solar como opcional entre os equipamentos, e a versão de topo, a Privilege, que entrega todos os equipamentos de série, adiciona o teto solar de série, os faróis de xenon, controle de estabilidade de tração e alguns outros mimos. Outra coisa bem legal do Fluence é o porta-malas com 530 litros, sendo um dos maiores da categoria.
Na mecânica, o seu motor é um 2.0 F4R Flex com duplo comando de válvulas. Infelizmente, esse motor usa um antiquado tanquinho de partida frio, mas em contrapartida ele já adota corrente de comando, e isso vai diminuir bastante a manutenção ao passar do tempo. Ele tem 143 cavalos com álcool e 140 cavalos com gasolina a 6.000 RPM. Ele tem 20,3 kg de torque com álcool e 19,9 kg de torque com gasolina a 3.750 RPM. Seu 0 a 100 km por hora é em bons 9,7 segundos e a sua velocidade máxima é de 200 km por hora. O seu desempenho é muito bom para um sedã médio daquela época, e talvez o seu consumo seja um dos melhores entre os médios também, principalmente na estrada e com gasolina. Se pegar a versão com o câmbio manual, que é a mais indicada para ter um consumo melhor, ele faz na cidade 6,8 km por litro com álcool e 10,2 km por litro com gasolina. Já na estrada, ele passa para bons 9,2 km por litro com álcool e 14,1 km por litro com gasolina. O Renault Fluence 2012 tem preço médio entre 32 e 40 mil reais, na versão Dynamic. Na versão Privilege ele fica entre 40 e 48 mil reais. No começo da lista eu falei sobre o ASX, mas outro bom SUV da Mitsubishi é o Outlander, uma opção mais interessante para quem quer mais espaço interno, porta-malas e mais potência. De resto, sinceramente, é um carro muito parecido com a ASX, conforto, acabamento, equipamentos e tecnologias, não é uma grande evolução. Dessa vez eu vou colocar na lista o V6. Eu já comentei do 2.0 e é um bom carro, mas nessa geração, se você puder gastar um pouco mais e ir nessa versão, é bem mais vantajoso. O consumo é bem parecido, mas você vai ter muito mais desempenho, um desempenho mais condizente para um carro desse porte. Aqui no Brasil ele não chegou com a opção de ter 7 lugares, o que é um ponto bem negativo, mas o que a última fileira de bancos ocuparia virou mais espaço no porta-malas, que tem 715 litros. Dá para levar tudo o que você quiser, é absurdo. Um dos maiores porta-malas que eu já vi. O Outlander tem um belo motor 6B31 3.0 V6 que gera 240 cavalos a 6.250 RPM e 31 kg de torque a 3.750 RPM. O seu câmbio é o W6 AJA, um câmbio automático de 6 marchas com opções de trocas manuais através dos pedal shifters no volante. Com isso ele chega de 0 a 100 km por hora em 9,7 segundos e atinge uma velocidade máxima de 200 km por hora. Já o seu consumo, não espere nada além do que um carro desse porte pode fazer. Sua média dentro da cidade é de 6,9 km por litro. Já na estrada essa média passa para 9,3 km por litro. Ele conta com a tração 4x4 equipado com o sistema Multi-Select Tri-Mode, que permite que o motorista escolha entre 3 modos de tração através de um botão giratório no painel, sendo 4x2, 4x4 AWD e 4x4 com bloqueio de diferencial. E é um item bem legal e exclusivo na categoria. O Mitsubishi Outlander GT V6 do ano de 2010 custa entre 50 e 60 mil reais, um baita carro pelo preço que é. Bom, esse foi o vídeo, deixe nos comentários quais dessas opções você levaria para casa ou se você levaria uma opção que eu não comentei na lista de hoje. Só aí, um forte abraço, valeu e fui!